Olá, seja bem-vindo a mais uma transmissão da Igreja Batista Sião. Que bom ter você conosco. Desligue-se de tudo e evite qualquer distração. Prepare-se, a programação está começando e Deus tem uma palavra ao seu coração. Boa noite, meus queridos e amados irmãos. A graça e a paz de Jesus seja com cada um de vocês. Eu quero trazer uma reflexão da palavra do Senhor essa noite, compartilhar contigo. E eu quero, nesse momento, orar, entregando esse culto, a minha vida e a sua vida nas mãos do Senhor. Deus, obrigado por mais esta noite, por mais esse dia que o Senhor nos concedeu. Obrigado por mais essa oportunidade de poder compartilhar a Tua palavra com os meus amados irmãos, com aqueles, ó Deus, que estão do outro lado da tela, mas que estão, ó Deus, em adoração junto comigo. Obrigado, Senhor, que este culto seja uma Tua voz falando aos nossos corações. Usa-me com poder e autoridade. Dai, ó Deus, a sabedoria, para que as palavras que saiam da minha boca sejam proferidas para o engrandecimento e a exaltação do Teu santo nome. Que o Espírito Santo ilumine a mente dos meus irmãos, para poder entender o recado do Senhor para cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Meus queridos e amados irmãos, eu gostaria de pedir para que vocês abram a palavra de Deus em Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Nós vamos ler dos versículos 4 ao 9. Filipenses 4, de 4 a 9. A palavra de Deus diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes, recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. E o Deus da paz será convosco. Glória a Deus pela palavra dele. Meus queridos irmãos, eu quero conversar um pouco com você sobre o tema o poder destruidor da autossabotagem. O poder destruidor da sabotagem que nós fazemos com nós mesmos. Estamos vivendo dias que a liberdade de expressão ela está à tona, né? Todo mundo briga pela sua liberdade de expressão, por poder se expressar, por poder falar. E nessa atitude de poder expressar tudo aquilo que você quer falar, muitas vezes nós revelamos de fato aquilo que somos, porque a palavra de Deus nos diz que sai da boca o que está no coração, né? Mateus 12, versículo 34, na parte C, ele fala justamente isso, porque a boca fala do que o coração está cheio. E quando nós lutamos por essa liberdade de expressão e falamos, especialmente nos momentos de ira, nós falamos o que de fato tem no nosso coração. E os dias atuais estão cheios de venenos, cheios de mentiras, cheios de palavras duras, palavras maldosas, palavras de dupla interpretação, né? Todo mundo tentando enganar todo mundo. Nós estamos em meio político, num ano político, onde fake news estão sendo espalhadas, onde pessoas estão ofendendo outras com palavras, né? E só que nós temos que entender que isso não pode atingir
a casa do Senhor, isso não pode atingir os crentes servos do Senhor. Porque a própria palavra de Deus diz que até os nossos pensamentos e as nossas palavras, elas serão julgadas no dia final, elas serão reveladas no último dia. Mateus 12, 36 e 37 diz assim: digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta do juízo, porque pelas tuas palavras será justificado e pelas tuas palavras será condenado. Então esse momento de se expressar, muitas vezes nós colocamos para fora aquilo que o nosso coração está cheio. E de que você tem se enchido? O que você tem abastecido você para o momento, especialmente o momento de ira, o momento em que as circunstâncias te levam a perder o controle, e o que você vai falar? E nós temos que estar preparados para isso. Tudo aquilo que pensamos, que falamos, que agimos, ele pode virar contra nós. Uma palavra errada, um pensamento errado, pode nos levar a situações muito complicadas. Por isso nós não podemos nos auto-sabotar, nós não podemos viver nos sabotando. E já sabemos o que fazer. Nós somos crentes, servos do Senhor, a palavra de Deus está aqui. Nós temos, como diz meu pastor, ordens sobejas aqui dentro, para que nós não falemos coisas que ofendam os outros. Nós temos que amar os outros e não ofender. Nós temos que tomar cuidado da nossa fala, com o nosso pensamento, com as nossas ações. Mas por que resistimos tanto em cumprir o nosso papel de cristão autêntico? É justamente sobre isso que eu quero falar com você. Eu quero tirar desse texto que nós lemos algumas reflexões. E eu quero pedir para que você me acompanhe. Mantenha a sua Bíblia aberta, por favor. E se nós mesmos nos sabotamos, eu quero tentar conversar com você agora como isso acontece, como nós nos sabotamos. A autossabotagem, ela configura quando sabemos o que temos que fazer, conhecemos os seus benefícios, inclusive as consequências negativas, mas mesmo assim praticamos, seja por pensamento, por palavra, por ações. São situações onde nós sabemos quais são as consequências, mas mesmo assim nós praticamos, nós nos sabotamos. E como que isso acontece? Olha o versículo 4, o que o versículo 4 diz? Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. O que o versículo 4 está dizendo? O que Jesus, o que Deus deixou na palavra dele para nós? Ele nos ordena que vivamos em alegria constante no Senhor. Essa alegria, ela deve exceder toda e qualquer situação. Independente se você está doente, independente se você está em luto, independente de como você esteja, a alegria, ela é a alegria de ser salvo, de pertencer a Deus, de ser cuidado por Deus. É uma alegria que ela não abate você. Você pode viver momentos tristes, mas não abatidos. Essa alegria é uma alegria que contagia. As pessoas que são salvas em Cristo, que passam por problemas difíceis, mas que mesmo assim não se deixa abater, mantém a alegria da vida cristã, ela contagia os outros. E Jesus deixa uma ordem para a gente, Deus deixa essa ordem para a gente, que nós devemos viver alegres. Alegrai-vos sempre, sempre, em qualquer situação, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então, como que nós nos sabotamos? Quando nós não acreditamos e não vivemos a verdade da alegria de ser um cristão, da alegria de ser salvo por Cristo, que mesmo diante das situações, nós não nos deixamos abater. E essa é a alegria que deve inundar o seu coração. Quando que nós nos sabotamos? Olha para o versículo 5. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. É muito interessante essa palavra, seja a vossa moderação, conhecida no Senhor. Essa palavra moderação, ela veio, trazendo para nós algo com o significado de amável,
de moderado, de equilibrado, de paciente, de gentil. Então, quando ele fala, seja a vossa gentileza, seja o vosso amor, seja o vosso equilíbrio, né? Conhecido de todos os homens. Olha só que maravilha. Os homens, as pessoas, os outros que te cercam, conhecer você como uma pessoa gentil, como uma pessoa moderada, amável, equilibrada. Então, quando ele diz, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, porque perto está o Senhor. Então, perceba que tudo isso que essa palavra traz, esses significados que essa palavra traz, nada mais é do que o fruto do Espírito na sua vida. Porque o fruto do Espírito é amor, é paz, é alegria, longanimidade, benignidade, bondade, temperança, domínio próprio. E isso você tem que demonstrar aos outros. Então, seja a sua moderação, seja o seu equilíbrio, seja a sua gentileza, seja o seu amor perto do Senhor. E quando nós nos auto-sabotamos, quando nós sabemos que temos que ser assim e não somos. Veja o versículo 6. Versículo 6 diz, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica e com ações de graças. Veja que todas as nossas orações, os nossos angústias, os nossos anseios, precisa ser apresentado a Deus em oração. Precisa estar no altar do Senhor. Todas as nossas preocupações, as nossas angústias, os nossos medos, as nossas decisões, todas elas devem estar na cruz do Calvário, aos pés do Senhor. Nós não podemos ficar acumulando essas questões em nós, tentando resolver sem colocar nas mãos de Deus. A palavra de Deus diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Ou seja, o que é ansiedade? A ansiedade é o medo do futuro, resumidamente é o medo do futuro, é o medo daquilo que está por vir, é uma decisão que eu tenho que tomar, é uma prova que eu tenho que fazer. Eu fico ansioso porque eu não sei se eu vou passar, eu fico ansioso porque, são situações que a gente vai perdendo o controle. Mas a palavra de Deus diz que todas essas nossas ansiedades devem ser colocadas aos pés da cruz, diante de Deus, por meio das nossas orações. Nós precisamos descansar no Senhor. Meu querido e minha querida irmã, quando você coloca uma coisa diante do Senhor, e você, ao acabar a sua oração, você começa a querer agilizar, fazer, antecipar, você tirou das mãos do Senhor o que você acabou de colocar. E isso nos deixa ansioso. Muitas vezes, nós temos ansiedade pecaminosa, que é justamente essa, de quando eu entrego as coisas para o Senhor, eu peço ao Senhor, mas ao mesmo tempo, eu estou fazendo tudo para que isso aconteça. Esse tipo de ansiedade é pecaminosa. Eu sei que vai ter ansiedade causada por medicamentos, vai ter ansiedade causada por patologia, e não é delas que eu estou falando. Eu estou falando daquelas ansiedades do qual eu entrego nas mãos de Deus, mas ao mesmo tempo eu quero tomar. Eu estou falando dessa ansiedade que eu digo que confio no Senhor, que Ele está cuidando de tudo, mas eu não confio. Então nós nos sabotamos, porque sabemos que temos que confiar no Senhor e entregar nas mãos dEle. Perceba o versículo 7. Versículo 7 diz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. No versículo 7 ele está dizendo muito claramente para que a gente venha a descansar no Senhor. A paz que excede todo entendimento. Quando todas as minhas angústias, os meus medos estão diante do Senhor, estão aos pés da cruz. Todos os meus medos, as minhas ansiedades, tudo aquilo que me cerca, todas as dificuldades, quando ela está aos pés da cruz, eu preciso descansar no Senhor, acreditando que Ele está cuidando e dará para mim, dará para você, dará para nós uma solução daquilo que pedimos. Então, nós precisamos aprender a descansar no Senhor, aguardar as respostas, aprender a fazer leituras. Muitas vezes Deus vai colocar situações para que a gente passe, onde a gente vai fazer leituras da resposta daquilo que nós pedimos.
né? Através de sonhos, através de pessoas, através de circunstâncias, através da palavra de Deus, principalmente. A palavra de Deus, ela tem resposta para tudo na nossa vida. O que a gente precisa é conhecer a palavra, é entender essa palavra, é buscar entendimento nessa palavra, porque nós temos resposta para tudo. E grande parte das nossas ansiedades é porque nós colocamos nas mãos do Senhor e não descansamos. Nós queremos resolver algo que nós colocamos nas mãos do Senhor. E aí a ansiedade vem, e aí a agonia vem, e aí a sabotagem vem. Você se auto-sabota, eu me auto-saboto, quando eu coloco as coisas nas mãos do Senhor, mas ao mesmo tempo eu quero resolver. Tá? Então, é isso que a gente precisa entender, que essa sabotagem ela é um fator negativo para cada um de nós. Então, nós nos sabotamos quando não nos alegramos no Senhor, né? Quando nós não temos a alegria de viver uma vida cristã, uma vida com o Senhor. Nós nos sabotamos quando nós não trabalhamos o equilíbrio em nossas mentes. Nós precisamos ser equilibrados, nós precisamos ser pessoas pensativas, nada de explosão, nada de extremos, né? Nada disso. Nós temos que ser pessoas pacientes, calmas, pensativas. Então, quando nós não trabalhamos o equilíbrio em nossas vidas, nós nos sabotamos. Nós nos sabotamos quando nós não entregamos as nossas lutas no Senhor por meio das nossas orações. Se você entra numa guerra, se você entra numa batalha, se você entra numa luta, mas você não coloca diante do Senhor, você está se sabotando. Se você vai fazer uma prova para um concurso, mas você não ora, não coloca a Deus, não confia em Deus e não vai tranquilo para fazer a prova, você está se sabotando. Muito provavelmente você vai reprovar. Então nós precisamos confiar e nós precisamos descansar no Senhor, entendendo que cada um faz a sua parte. Deus faz a parte dele, eu faço a minha parte. Eu tenho que olhar, tenho que fazer leituras, eu tenho que ler, eu tenho que orar ao Senhor. Eu tenho que fazer a minha parte. Deus vai fazer a dele. E as consequências, elas virão. Os resultados aparecerão. Mas quando eu descansar no Senhor, quando eu entregar tudo em oração. Então, isso que eu acabei de falar com vocês, são as consequências da autossabotagem. Como que nós nos sabotamos? Agora eu quero trazer para vocês, como segundo ponto, as consequências dessa autossabotagem. Né? Quais as consequências da autossabotagem que a gente pode perceber? Os vazios, as tristezas e as angústias. Quando nós não confiamos e entregamos no Senhor, não nos alegramos no Senhor, não somos moderados, não somos pacientes, nós temos vazias, tristezas, angústias, né, por não conseguir alcançar a alegria da vida cristã. Infelizmente, quantos crentes, quantos servos da casa de Deus, têm anos e anos na igreja, mas não conseguem alcançar a alegria da vida cristã. São pessoas, às vezes, carcomidas por sentimentos rancorosos, pessoas que não conseguem perdoar, pessoas que não conseguem caminhar com o outro. Nós precisamos ser dóceis, ser amáveis, ser flexíveis, não na verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho ela é real e ela é dura, ela é única. Agora, no nosso relacionamento a gente tem que ser flexível, a gente não pode ser tão duro. A dureza só revela que o nosso coração está distante do Senhor. Então as tristezas, as angústias, são consequências dessa autossabotagem. E a vida cristã ela se torna um fardo. Quantos crentes a gente vê que são pessoas que parece que carrega fardo de 100 quilos nas costas. Mas quando a gente vai conversar com essas pessoas, a gente percebe muito claramente que são pessoas que estão marcadas por dores, marcadas por tragédias, marcadas por traumas, mas que não conseguiram ainda se libertar
dessas situações e que precisa se libertar para viver uma vida plena diante do Senhor. Quais são as outras consequências da autossabotagem? O desequilíbrio emocional, sentimental e, por que não dizer, espiritual. A vida deve ser um total equilíbrio, nunca devemos ir aos polos, nunca devemos ir aos extremos, né? Como diz a nossa querida e amada Sheila Marocolo, né? Todo extremo é um abismo. Então não vá para o extremo, não seja aquela pessoa extremista, tanto para a legalidade, quanto para a rigorosidade. Seja equilibrado, seja dócil, seja amável, né? Seja gentil. O Espírito Santo, ele deve produzir em nós frutos que é próprio dele. Nós acabamos de falar agora há pouco quais são os frutos do Espírito Santo. Como que um crente, um servo de Deus, um líder na casa do Senhor, um pastor, seja quem for, servo do Senhor, não apresenta os frutos do Espírito? Se não está apresentando, tem alguma coisa errada, meu irmão. Tem desequilíbrio emocional, tem desequilíbrio sentimental. Nós precisamos parar de nos auto-sabotar. O Espírito Santo habita em mim, habita em você. Nós precisamos compreender isso. E a compreensão dessa permanência do Espírito Santo em nós, ela nos dá a condição de poder lutar contra as coisas da vida com mais tranquilidade. Nós precisamos entender que o fruto do Espírito, ela deve produzir em nós a alegria de sermos servos do Senhor, de servir ao Senhor, de gozá-lo na presença dEle, de ser feliz na presença de Jesus. A outra consequência da autossabotagem é a falta de intimidade com o Senhor. A falta de intimidade com o Senhor, ela gera consequências. E ela é uma autossabotagem. Por quê? Porque você sabe que você tem que ter intimidade com o Senhor. A palavra de Deus diz que a intimidade para o Senhor é para aqueles que o temem. Que só alcança a intimidade quem ora. Só alcança a intimidade quem lê a palavra. Só alcança a intimidade quem está na presença do Senhor. E você sabe disso. E como que você não consegue ter intimidade com o Senhor? Você está se auto-sabotando. E é isso que eu e você precisamos entender. A falta de intimidade com o Senhor é uma questão de sabotagem nossa mesmo, porque nós sabemos que temos que fazer. A própria palavra de Deus nos afirma, né, essas condições de intimidade: é oração, é palavra, é leitura, é jejum, é comunhão com os irmãos, é confessar, é orar, é pedir perdão, é perdoar. Isso traz intimidade com o Senhor. E quando nós não praticamos essas coisas, nós estamos declarando muito claramente que a nossa intimidade com o Senhor está arranhada. Algo precisa ser feito, algo precisa ser trabalhado na nossa mente, na nossa vida. Nós temos que parar de nos auto-sabotar. A outra consequência da autossabotagem é o cansaço físico, emocional e espiritual. Meus irmãos, quando nós somos chamados ao Senhor, pelo Senhor, para descansar nele, e não descansamos nele, nós nos cansamos facilmente. Nós nos esgotamos mais facilmente. Nós trabalhamos desnecessariamente. Porque se nós colocamos nas mãos do Senhor e ao mesmo tempo nós queremos fazer, queremos realizar, nós estamos adquirindo cansaço relacional, espiritual, físico, emocional. E isso nós precisamos aprender a descansar no Senhor. Nada melhor do que você colocar uma questão nas mãos do Senhor e fazer a sua parte. O que você tem que fazer? Você tem que estudar? Estude, continue estudando. Continue cumprindo a sua missão. Mas não queira tomar aquilo que você já acabou de colocar nas mãos do Senhor. Aprenda a descansar em Deus. Se o seu filho está desviado dos caminhos do Senhor e você tem colocado ele nas mãos do Senhor, descanse. Descanse, continue fazendo o seu papel.
seu papel de mãe, de pai, de irmão. Continue fazendo o seu papel, testemunhando, orando, conversando com ele sobre as coisas de Deus. E no tempo de Deus, Deus vai convertê-lo. Então, só que às vezes a gente quer antecipar, a gente quer forçar a situação. E a gente se desgasta emocionalmente, se desgasta fisicamente, porque nós não descansamos no Senhor. Então, essas são as consequências da autossabotagem. Nós temos que aprender a viver uma vida em comunhão com Deus, de acordo com a palavra de Deus, e evitar a autossabotagem. Por fim, o terceiro ponto, o que fazer para acabar com a autossabotagem? Que maravilha! Existe sim uma forma de você acabar com essa condição de autossabotagem, com essa condição de querer tomar do Senhor aquilo que você acabou de colocar nas mãos dele. Existe condição sim. Jesus Cristo é a nossa condição. O Espírito Santo que habita em mim e em você é essa condição. Perceba comigo aqui, no versículo 8 e no versículo 9, o que a palavra de Deus diz? Finalmente, irmãos, olha só, Paulo está concluindo o argumento que ele tratou da alegria, da ansiedade, da moderação. Ele está concluindo, ele falando, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E o que também aprendeste, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso praticai. E o Deus da paz seja convosco. Meu querido e minha querida irmã, nós precisamos entender que para que nós tenhamos uma vida em conformidade com o Senhor, nós precisamos nos encher daquilo que Deus tem para nós. Perceba que eu comecei no começo dessa fala dizendo que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Poxa, beleza, é uma verdade bíblica, eu sei que eu tenho que me encher de coisas boas, mas como assim? Que coisas boas são essas? Nós acabamos de ler. Tudo aquilo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, que é de boa fama, que se há alguma virtude, que isso preencha o seu pensamento. Então, meus queridos e minhas queridas irmãs, que nós tenhamos uma vida em conformidade com a palavra do Senhor, para que nós não nos autossabotemos. Como que a gente faz para evitar a autossabotagem? Abandonar a ideia da autonomia. E isso é uma coisa importante para cada um de nós. Nós fomos chamados para ser mordomos, e não autônomos. Quando Jesus Cristo tirou você do lamaçal do pecado, me tirou da minha vida de perdição, quando Ele nos salvou, nos dando Cristo, nos dando o Espírito Santo, como parte dEle em nós, quando Ele nos resgatou desse lamaçal, Ele tirou a ideia de autonomia e colocou em nós a ideia de mordomia. Nós somos mordomos daquilo que não é nosso, nós só estamos cuidando. A vida não é minha, é do Senhor. O filho não é meu, é do Senhor. A esposa não é minha, é do Senhor. O casamento não é meu, é do Senhor. Eu só estou cuidando, gerenciando. Eu não sou autônomo. A gente tem mania de querer ser autônomo no que diz respeito às coisas de Deus. Eu que cuido do meu dinheiro, o casamento é meu, sou eu que mando, a vida é minha, sou eu que decido o que vai ser feito. Não, meu irmão, você é mordomo. Eu sou mordomo. Nós não fomos chamados para autonomia, nós fomos chamados para mordomia. Nós não levantamos uma bandeira dizendo que quem manda em nós somos servos de um Deus, de um Senhor, de um Rei. Então nós temos que abandonar essa ideia de autonomia, aprender que tudo que temos e somos, Ele pertence ao Senhor. Nada daquilo que nós temos, que Deus nos dá, Ele é nosso. Ele é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus para mim e para você.
E quando você continua com a ideia de autonomia, você está se auto-sabotando. Sabe o emprego que você tem hoje? Foi Deus que te deu. Você fez a sua parte? Fez. Você estudou, você passou num concurso. Você fez cursos, você se gabaritou. Você tem um currículo invejável. Você fez a sua parte. Mas quem colocou você lá foi Deus, não foi o seu mérito. Quem me colocou no meu emprego foi Deus, não foi o meu estudo. E é isso que a gente precisa entender. Que tudo que temos, que tudo que somos é do Senhor. Foi Ele que nos deu, é tudo por Ele, é tudo para Ele, é tudo por meio dEle. Então nós precisamos abandonar a ideia de autonomia. Nós temos que inundar o nosso pensamento das coisas de Deus. Você viu aqui a lista que Paulo dá, né, no versículo 8, no versículo 8. Você tem que inundar a sua mente com coisas de Deus. Porque no momento em que você for levado a qualquer tipo de descontrole, de ira, o que tiver no seu coração, meu irmão, vai sair. E infelizmente, o que nós temos visto de crente, que no momento de raiva, solta cada palavrão, solta cada maldição, solta cada coisa ruim da boca para fora. E isso só está revelando quem de fato ela é. Como está o seu coração? É isso que nós precisamos entender. Vai ter momentos que a gente vai ser levado à ira. Mas a própria palavra de Deus em Efésios, Paulo diz: irai-vos, mas não pequeis. Nós não podemos dar brecha para o diabo. Nós não podemos irar a ponto de pecar. O momento de ira vai chegar. Quando você for levado à ira, não peques. É isso que a palavra quer dizer. Só que se o seu coração estiver cheio, meu irmão, cheio de porcaria, cheio de músicas mundanas, cheio de palavrão, cheio de política, cheio de tudo que não é de Deus, só vai sair coisas horrorosas da sua boca. E aí você começa a ofender, e aí a gente começa a maldizer, a gente começa a mentir. Isso não pode acontecer. Nós temos que encher, inundar o nosso pensamento das coisas de Deus, das coisas que envolvam o reino de Deus. Que tipo de música você tem ouvido? Você não é proibido. Eu não sou proibido de ouvir, que seja um rock, seja um sertanejo, seja um pop, seja o que for. Eu não sou proibido, você não é proibido. Não tem na palavra de Deus que você é proibido de ouvir músicas do mundo. Agora, se você se enche de música do mundo, se você se enche de coisas do mundo, na hora da necessidade, na hora que você precisa falar alguma coisa, o que é que vai sair? Você acha que vai sair versículo bíblico? Não vai. Porque o que está cheio o seu coração não é de Bíblia. Você acha que vai sair uma palavra abençoadora? Não vai, porque seu coração não está cheio de bênçãos. E é isso que você precisa entender, que eu preciso entender. Nós temos que entender que nós precisamos nos encher do Espírito Santo. Paulo também diz: enchei-vos do Espírito Santo. Para de briga, para de confusão, se encha do Espírito. Porque no momento da raiva você vai ter o que falar, você vai ter o que pensar. E eu quero concluir essa mensagem trazendo 3 aplicações, 3 conselhos práticos para a gente evitar a autossabotagem. 3 conselhos práticos. Busque com todas as suas forças, com toda a sua alma, com toda a sua inteligência, se regozijar em Deus. É um exercício. Os problemas estão aí, as dificuldades estão aí, mas procure se regozijar em Cristo. Procure se alegrar no Senhor. É um exercício que você e eu temos que fazer. É um exercício prático. Nós precisamos usar toda a nossa inteligência ao nosso favor e não nos sabotarmos. O segundo conselho prático: vive uma vida de oração intensa. Essa oração ela tem que ser rotineira, ela tem que ser diária. E eu digo para você, não existe uma regra também, mas eu digo para você, se você levantar 10 minutos mais cedo, ler uma passagem bíblica e orar todos os dias antes de sair de casa, às vezes até antes de se levantar, sua Bíblia na cabeceira da sua cama, coloque para despertar seu relógio 10 minutos mais cedo,
Abra a palavra de Deus, leia uma porção da palavra de Deus e ore. Entregue a Deus a sua vida e o seu dia. Você vai ver que as coisas vão melhorar. Se encha de Deus. Terceiro e último conselho prático. Nunca tente viver uma vida autônoma. Você é dependente do Senhor. Você foi criado para viver perto de Deus e não longe de Deus. Você foi criado para ter intimidade com Deus. Você foi criado para se relacionar com Deus. Então não queira levar uma vida autônoma. Não queira dizer que quem cuida da sua vida é você. Quem cuida da sua vida é Deus, você só é um mordomo. Tira essa ideia de autonomia. Tira essa ideia. Porque quanto mais essa ideia inundar o seu coração, mais você vai se sabotar. E o meu maior desejo é de viver e de ver meus irmãos viver uma vida intensa com Deus. Uma vida alegre diante do Senhor. Uma vida de regozijo diante do Senhor. Sabendo que nós somos apenas mordomos daquilo que Deus nos deu. Inclusive do tempo. Inclusive do tempo. O tempo não é seu, o tempo é de Deus. E há tempo para tudo nessa terra. Inclusive para você tirar essa ideia de autonomia da sua cabeça. E lembrar que você foi criado para ser mordomo, para ter intimidade, para ter acesso ao Pai e não ser autônomo. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe o seu coração. Que o Espírito Santo revele para você tudo aquilo que eu não consegui me expressar, tudo aquilo que eu não consegui falar. Que o Espírito Santo vá diretamente no ponto que te traz qualquer angústia e mostre para você que você depende do Senhor. Eu quero orar nesse momento, por mim e por você, entregando a Deus as nossas vidas e dizendo: Pai, obrigado, meu Deus, pela Tua palavra. Obrigado por mais essa porção da Tua palavra exposta, ó Deus, e dirigida a cada um de nós. Obrigado, meu Deus, porque nós reconhecemos que não somos autônomos, nós somos mordomos. Que nós não fomos criados para viver no mundo isoladamente, ao contrário, nós somos criados para ter relacionamento, e em especial um relacionamento com o Senhor. Nos ajuda, papai, a sermos crentes autênticos, a sermos crentes reconhecidos pelo Senhor como Jó era reconhecido. Um servo temente a Deus, que se desvia do mal, um servo reto, um homem santo, separado, santificado. Ajuda-nos a ser assim, Senhor, para que nós possamos ter uma intimidade vertical com o Senhor e uma intimidade horizontal com os nossos irmãos. Um relacionamento, ó Deus, ótimo na Tua presença, um relacionamento perfeito na Tua presença. E um relacionamento com os nossos irmãos, relacionamento agradável, relacionamento de irmandade, relacionamento de amizade, de amor. Oh Deus, enche o nosso coração do Senhor, de coisas boas, coisas do Teu reino, para nos momentos de dificuldade, nós possamos proferir somente aquilo que Te agrada. Dai-nos, ó Deus, o domínio próprio, nas palavras, nas ações, e inclusive nos pensamentos. Que o Senhor seja louvado e exaltado eternamente, em nós e através de nós, hoje e sempre. Amém e amém. Deus te abençoe.